Gênesis capítulo de número 15. Depois dessas coisas, diga dessas coisas. Eu vou falar dessas coisas. A mensagem que eu vou pregar para você é dessas coisas. Depois dessas coisas, eu quero te explicar que coisas são essas. A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Pode sentar, por favor. Quem está aí? 15 minutos de atenção total? Quem pode? Sem WhatsApp? Quem pode? Então vamos lá, denuncia aí se alguém mexer do seu lado. Você levanta a mão e faz assim: pastor, tem um demônio aqui, está mexendo no celular. É porque é só um espírito ruim para tirar a gente da palavra e responder alguém que está mandando mensagem na hora do culto. Não dá para fazer isso, né? Diga comigo: depois dessas coisas. De novo, vamos lá, depois dessas coisas. A palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que não é normal ver Deus todo dia. Não é comum Deus falar com a gente todo dia. Não é. A palavra dele está escrita para que você a leia e através dela você seja orientado. Deus, tem gente que diz que vê Deus todo dia, mas Deus não fala todo dia com a gente. Como assim, pastor? Deus falou com Abraão 3 vezes na sua vida inteira. Abraão ouviu a voz de Deus quantas vezes? Em toda a sua vida, 3 vezes. Mas esses homens eram tão especiais, tão diferentes da gente, eles eram tão focados, porque hoje tem muita gente falando, e isso sufoca a voz de Deus dentro da gente. Deus fala que agora, você sai, antes de você sair da igreja tem alguém te falando: você está nessa igreja? Você não estava aí não. E aí você sai ali, já tem alguém te mandando mensagem: vem aqui para o boteco, vamos tomar uma. Vem aqui, já terminou o culto, vamos encontrar agora. E de repente, você esquece do que Deus te falou. Esses homens não tinham redes sociais, não tinha Instagram, Facebook, WhatsApp. Eles moravam como nômades em lugares solitários. Eles não tinham outra coisa para meditar a não ser a voz de Deus. Eles ficavam pensando no que Deus falou com eles e remoendo e andando de acordo com aquilo que Deus falou com eles durante muito tempo. Quem está aí? Então Deus não falou com Abraão mais de 3 vezes em toda a história, em toda a vida de Abraão. Aliás, com Davi ele falou 2. Com Salomão, filho de Davi, ele também falou 2. Então preste atenção. Deus, talvez você pense que esses homens eram heróis da fé, porque Deus falava com eles diariamente. Não. O que eles ouviam, eles guardavam no coração e não deixava ninguém tirar deles. Quem está aí, gente? Então essa é a segunda vez que Deus está falando com Abraão. A primeira foi lá na Mesopotâmia, quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, de ti farei uma grande nação. Essa foi a primeira vez que Deus falou com ele. Agora fazem mais ou menos 25 anos que Deus não fala com Abraão. Quantos anos? 25 anos, mas Abraão continuava crente, continuava firme, continuava seguindo os propósitos de Deus. Quem está aí? Então não é por muito falar que você vai firmar a sua fé. É quando você focar naquilo que Deus fala com você, que você vai ser grandemente abençoado. Depois dessas coisas apareceu Deus a Abraão numa visão dizendo: Abraão, não temas. E eu fiquei pensando, por que Deus chega para Abraão e diz para ele: não temas? Eu vou te explicar agora. Deus disse: eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Abraão, eu sou quem te protege, eu sou quem te guarda, eu sou quem te livra. E depois Deus disse para ele: Abraão, a sua recompensa, eu sou a sua recompensa, e ela será grandiosíssima. Por que Deus está falando exatamente isso com Abraão? Porque Abraão estava vindo de uma guerra. Abraão tinha acabado de sair de uma guerra em que ele foi vencedor.
E agora Deus está revelando para Abraão por que é que ele foi vencedor. Você foi vencedor naquela guerra ali, Abraão, porque eu sou o teu escudo. Você venceu doenças porque Deus é o seu escudo. Eu vou dizer de novo. Você venceu batalhas na sua vida porque Deus é a sua proteção. Quem está aí, dá um glória a Deus. Você não sabe, mas Ele é a tua proteção. E Deus diz, e olha o que Deus diz para Abraão: não precisa buscar recompensa entre os homens, eu sou a sua grande recompensa. Também vou te explicar por que Deus está falando com Abraão assim: eu sou a sua recompensa. Vamos voltar no capítulo 14 do livro de Gênesis, e você vai entender por que Deus está dizendo para Abraão: eu sou a sua proteção e eu sou a sua recompensa. Na época em que Anrafel era rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Está vendo? São cinco reis. Vocês conseguem falar o nome desse pessoal? Anrafel, Arioque, Elazar, Kedorlaomer e Tidal, rei de Goim. Dos 5 reis, são 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5, a outra cidade. Esse Kedorlaomer, esse rei, era o mais poderoso rei daquela época do mundo antigo. Kedorlaomer, ele era um imperador. Quem está aí, gente? Poderoso. Esse cara era poderoso. Ele tinha um exército, Pedro, poderoso, Kedorlaomer. Todo mundo temia ele. Por quê? Se você continuar lendo comigo, eu vou mostrar isso. No 14º ano de Kedorlaomer e os reis aliados, eles saíram e derrotaram os refaíns em Astarote, Carnaim, os uzins em Ram e os amins em Savé, Kiriataim. Eita! Eles derrotaram os refaíns. Quem eram os refaíns? Refaíns eram gigantes, gente. Era uma tribo de gigantes que ninguém lutava contra eles. Quem lutou? Kedorlaomer, e os venceu. Ele venceu as batalhas que ele tinha na vida de tal maneira, Kedorlaomer, que ele ficou 10 anos obrigando todos os outros povos, nações, a pagarem imposto para ele. Eles tinham que vir se encurvar diante dele. Quem está aí? Quem está aí? Quem está ligado? Nessa oportunidade, a Bíblia diz que ele se junta, Kedorlaomer, ele se junta com outros 3 reis. Ele se junta com outros 3 reis, formando 4 exércitos. E ele se levanta contra 5 exércitos. E é claro, ele venceu. Por que ele venceu? Porque Kedorlaomer era um homem poderosíssimo e temido em toda a terra. A questão é a seguinte: quando ele lutou contra Sodoma e Gomorra, contra outros países que estavam ali, outras nações, outros impérios, a Bíblia diz que o sobrinho de Abrão chamado Ló, morava em Sodoma. Morava onde? E quando Kedorlaomer, esse cara poderoso que vencia gigante, vencia todo mundo, batia, fazia, acontecia, quando ele luta contra Sodoma e Gomorra, o que ele faz? A Bíblia diz que ele leva escravo todo mundo e os bens de todo mundo. E no meio dos bens de todo mundo, foi quem junto? Foi Ló. Quem está aí? Verso de número 16 para mim, se eu não estou enganado. Põe para mim, por favor. Um pouquinho antes. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, então partiram. Verso 12. Levaram também quem? Sobrinho de quem? Sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que Ló morava no lugar errado. Ló morava onde? No lugar errado. Ele morava em Sodoma. Quando a guerra veio, Kedorlaomer pega tudo. O cara que venceu os gigantes, venceu todo mundo, leva tudo embora. Inclusive ele leva Ló e os bens de Ló. Quem está aí?
Continua, por favor. Alguém que tinha escapado veio. Muda a tradução para ficar mais. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Continue. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão, ou seu sobrinho, estava preso, armou seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu. Olha para mim, quem está aí? Isso é uma loucura. Alguém que escapa da guerra, onde Quedorlaomer está matando, prendendo. Quedorlaomer venceu 5 exércitos. Quantos exércitos? Faz assim com a mão para me saber que você ouviu. Quantos? 5. Ele venceu 5. Ele derrotou os 5 exércitos, levou os seus bens e o seu patrimônio. Aí levou junto Ló, sobrinho de Abraão, e os bens de Abraão. Aí um rapaz que estava lá escapou e veio e contou para Abraão: olha, Quedorlaomer, o cara está lutando contra todo mundo, vencendo todo mundo. E Abraão não entrava nesse tipo de guerra. Ele era nômade, ele vivia em tenda. Ele não morava na cidade justamente para não precisar entrar nesse tipo de guerra. Mas de repente o cara falou com ele assim: levaram também o seu sobrinho Ló, e levaram tudo o que é dele. Quando eles falaram isso com Abraão, Abraão disse: eu vou entrar na guerra. Só que Abraão era um homem velho. Quem está aí? O que ele era, irmã? Velho. E ele tinha 318 criados, nascidos em sua casa. Eram 318 homens que Abraão viu nascer. Ele cuidava das coisas de Abraão, do gado de Abraão, das ovelhas de Abraão. 318 homens. Ele disse assim: convoque meus 318 filhos. Quem está aí? Porque Abraão tinha esses homens como filhos. Agora pergunta, pastor André, o que é 318 contra 4 nações, inclusive o rei de uma dessas nações é quem? Quedorlaomer, que venceu os refaíns, venceu os gigantes. O que é 318 homens? Quem está aí? Abraão, fisicamente, humanamente, intelectualmente pensando, era suicídio. Ele vai cometer um suicídio, levando 318 homens para a guerra. Mas aqueles homens que nasceram na casa de Abraão, tinha o DNA de Abraão, tinha a graça de Abraão, tinha a vida de Abraão, tinha a virtude de Abraão, tinham a fé e a fidelidade de Abraão. Quem está aí, dá um glória a Deus. Vocês estão me acompanhando? Quem está? Quem está? Levanta a mão. Qual que era a diferença que Abraão tinha para Quedorlaomer, o homem mais temido daquela época? Abraão carregava uma fé viva em Deus. Eu vou dizer de novo: Abraão carregava uma fé viva em Deus. Abraão ouvira a voz de Deus uma vez e caminhava nos caminhos de Deus. E todos os homens nascidos na sua casa eram como Abraão, tinham o espírito de Abraão. Você pega o espírito do lugar que você frequenta. Quem está aí? Se você frequenta um lugar de fofoca, você vai virar fofoqueiro. Se você frequenta um lugar que tem prostituição, você vai virar um prostituto. Quem é homem, diga amém. Uai, achei meio duvidoso. Acho que eu peguei vocês de surpresa, né? Eu vou beber água e pergunto: quem é homem, diga amém. Começa a andar com... Começa a jogar a chave assim, ó. Joga... O pastor André, joga a chave para mim, deixa eu ver. Tem chave aí? Joga a chave. Ah, tá. Jogou a chave, certo, gente? Homem, quando você for jogar a chave, não joga a chave assim, ó. Joga a chave. Ó, ok? Começa a andar com quem joga a chave assim. Eu não te dou 6 meses para você estar andando de ré. Quem entendeu, né? Quem está aí? Engraçado, vocês ligam a internet, vê isso, vê todo lugar. O pastor fala,
Absurdo. Misericórdia. Eu estou dizendo que o ambiente que você frequenta, o espírito dele vai entrar dentro de você. Se você frequenta um ambiente de fé, olha para mim, o que eu tenho você vai ter. Eu vou pedir de novo, se você tem respeito por esse homem que está aqui, tudo que Deus prometeu para mim vai acontecer extensivamente na tua vida. Quem recebe isso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deus me tirou do chão e lá vai me levantando. Ele vai te levantar na área empresarial, na área espiritual, em todas as áreas da sua vida. Levanta a mão, dá um tá ligado no irmão e diga: tá ligado, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Porque o espírito do seu líder passa para você. Por isso que quando você for para uma igreja, veja o líder. Se ele luta com demônios, se ele luta, você vai lutar e vai vencer. Se ele cura enfermo, a doença não vai ter lugar na tua vida. Se ele entende a palavra de Deus, o seu entendimento vai abrir. Se ele acredita no Espírito Santo, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Se ele acredita no arrebatamento da igreja, nesse dia você vai ser arrebatado. Quem está aí, dá um glória a Deus. Diga assim: filhos se parecem com o pai. Os 318 homens de Abraão tinham o espírito de Abraão, o DNA de Abraão, mesmo sem ser filhos de sangue. Porque não precisa você ser parente de sangue para que o espírito que está em mim esteja em você. Eu não ouvi, quem está aí, dá um glória a Deus. Tudo que Deus me der, Ele vai dar para você. Tudo que Deus dava para Abraão, Ele dava para os 318. Quem está aí, gente? Quem está ligado? A mesma graça que estava em Jesus estava nos discípulos. A mesma. Quem está aí, gente? Parece que vocês não estão me entendendo. Deus desbloqueia a mente em nome de Jesus. Quem está entendendo? Não, fala alguma coisa então. Fala alguma coisa, diz alguma coisa, um glória a Deus, um aleluia, qualquer coisa, vai. Quem? O mesmo espírito que estava em Abraão era transferido. Olha, Jesus e os apóstolos, é impressionante que quando Jesus foi preso, ele foi levado para o interrogatório, e Pedro foi escondido para ver para onde eles levavam Jesus. Quando eles entraram com Jesus para o interrogatório na casa de Caifás, tinha uma fogueira do lado de fora, e alguns empregados estavam ali se aquecendo no fogo, enquanto Jesus era interrogado lá dentro. Aí Pedro agachou ali para se aquecer, mas de olho no que estava acontecendo. De repente passou alguém, olhou para Pedro e diz assim para ele: você anda com aquele nazareno, porque você se veste como ele. Uau! Aí Pedro foi caçar falar. Ele disse assim: não, eu não ando com ele. Ele falou: além de vestir, você fala igualzinho. Olha para o irmão e diz: o Espírito vai pegar em você, o mesmo Espírito. Pega na mão de 3 irmãos, diga: o mesmo Espírito vai pegar em você. Espírito de quem reclama, fica perto de quem reclama. O que vai acontecer com você? Você começa a reclamar. Fica perto de quem murmura. O que vai acontecer? Fiquem perto de um homem que bate em mulher, você vai querer bater na sua. Fiquem perto de gente que rouba, você vai querer roubar. Fica perto de gente que mente, você vai querer mentir. Mas fica perto de vencedor, ele vai te levantar do mesmo jeito. Quem está aí, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O espírito dele, a identidade, ela é transferida. Quem está aí, gente? A Bíblia fala que os 318 de Abraão eram pastores, mas o que Abraão recebeu de Deus foi transferido para esses 318, a ponto deles, quando Abraão disse assim: nós vamos para a guerra. Olha a fidelidade dessa gente. Gente, era Quedorlaomer. Todo mundo da época sabia: suicídio, lutar contra esse cara, ele acabou de vencer 5 exércitos. É suicídio. Quando Abraão disse assim: vamos para a guerra, os 318 disseram: sim, senhor. Quem está aí? Não tinha dúvidas. Por quê? Porque a mesma fé que estava dentro de Abraão estava dentro dos 318.
Olha, eu não sei se você nasceu aqui ou se você veio para cá, mas abre o teu coração para que o DNA passe para dentro de você. Quem está aí, levanta a mão, para que sinais, prodígios e maravilhas te siga. Eu estou te pedindo, olha, a primeira vez, eu sou resultado do meu pastor. Ai de mim, eu tenho duas histórias, uma antes do pastor Jerônimo, outra depois do pastor Jerônimo na minha vida, porque eu peguei o DNA dele. Eu estava em Israel, 1900, olha, não, fui muito, 2008, faz quantos anos? Uns 16 anos, eu estava lá com ele. E aí quando nós entramos na Galileia, no Rio Jordão, ele entrou comigo no Rio Jordão, no mesmo lugar onde Jesus batizou, e o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma córpora de uma pomba, e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, que só me dá alegria. Eu estava no mesmo lugar, no mesmo rio, no mesmo lugar. Quando eu entrei na água, ele veio para mim e colocou as mãos sobre mim e disse assim: você vai ser usado no mundo inteiro. Deus está me dizendo aqui dentro do Rio Jordão. Irmãos, eu estava lá no Paulo VI, tentando sobreviver na fé. Eu não vou te falar os lugares que Deus já me levou e as coisas que já aconteceu na minha vida depois daquele dia. Eu só estou tentando te dizer que a unção pega, é transferida para filho. Quem está entendendo, levanta a mão. Olha para o irmão e diz: o seu comportamento aqui dentro tem que ser de filho. A senhora entendeu? Para que o mesmo espírito de conquista e de vitória venha. Que não adianta a senhora estar aqui perdendo o seu tempo. A mesma graça tem que estar na sua vida. Mas para isso você tem que ser como os filhos de Abraão. Os 318 não eram de sangue, não eram filhos de sangue, mas quando eles ouviam Abraão, eles ouviram o próprio Deus. E eles receberam a habilidade, a força, a destreza e a capacidade que estavam dentro de Abraão. Quem está comigo? Quem está ligado? O que eu disse, você não pode ser mais um aqui. Você tem que ser alguém que Deus tem planos para levantar e fazer coisas grandes. Tem que ser. Pastor, eu estou vendo muita coisa na igreja que podia melhorar. É por isso que Deus te trouxe, porque Deus vai te usar para melhorar isso tudo. Quem critica tem que ter a solução, irmão. Quem critica tem que ter solução e unção. Eu acho que esse louvor não está bom. Então Deus vai te ungir, vai te capacitar. Você vai subir aqui e vai fazer melhor do que quem faz. Você veio para a solução, não foi para fazer parte do problema. Quem está aí? Quem está ligado? Os filhos de Abraão. Eu vou para a palavra. Quando Abraão diz assim: eles levaram o meu sobrinho, chame os 318. Eles vieram. Quando os 318 chegou, Abraão disse para eles: nós vamos para uma guerra contra 4 reis, 4 nações, e uma delas é Quedarlaomer, o pavor de todo mundo. Sabe o que eles disseram para Abraão? Sim, senhor. E a Bíblia diz que Abraão os perseguiu. Você não está entendendo. O gigante saiu correndo de Abraão. Deixa eu ler o texto. Continua da onde a gente estava. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite. Não, eram quantos exércitos que ele ia perseguir? 4. Ele pegou os 318 e dividiu eles. Divide para mim 318 por 4. O problema vai ficar pior agora. Ele pegou 79 pessoas e colocou contra Quedarlaomer, 79 contra outro rei, 79 contra outro, 79 contra outro. Aqueles reis eram exércitos vencendo nações. Quem está aí, gente? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está ligado? Abraão divide os 318 em grupos de noite, e ele vai contra Quedarlaomer. Eram 318 dividido em grupo de 79 e um idoso, contra 4 exércitos, e um deles era Quedarlaomer. Qual a possibilidade de Abraão vencer?
A mesma que você acha que você não tem possibilidade nenhuma de vencer na sua vida, era a possibilidade de Abraão. Mas se Abraão venceu, você também vai vencer. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. É a mesma possibilidade, a mesma coisa. Olha o que a minha Bíblia diz: que Abraão foi contra eles e dividiu contra eles de noite os seus criados. E o que Abraão fez? E os feriu e os perseguiu até Roba, que fica à esquerda de Damasco. Continue. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, seus bens, também as mulheres e o povo. Ele foi lá com 318 homens, venceu os 4 exércitos, inclusive Querdalaomé, trouxe de volta Ló, trouxe de volta o povo, trouxe de volta os bens, trouxe de volta tudo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diz: você é nascido em casa. Diga para ele: a unção está sobre a sua vida, não é para ficar admirando o inimigo, é para vencer o inimigo. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deus te trouxe aqui para romper, e você vai romper. Eu vou profetizar: Deus te trouxe para romper, e você vai romper as barreiras que a vida impôs para você. Os limites serão quebrados. Levanta a mão e diga: eu creio. Olha para o irmão e diz: você veio aqui para quebrar limites. Quem está aí? Deus te trouxe aqui para quebrar paradigmas, para levar você aonde ninguém foi, para fazer com que você faça o que ninguém fez. Então não fica olhando para mim com essa cara de que vai começar mais uma semana, ai de mim, porque portas maravilhosas vai abrir na tua vida. Ei, quem está aí? É o último ano que eu vou para Israel sozinho. O ano que vem você vai comigo. Pega na mão do irmão e diz: você vai tirar passaporte, você vai sonhar alto. Quem está aí, gente? Um dia eu liguei para o pastor André e falei com ele assim: mês que vem eu vou para a África, você vai comigo? Ele: o quê? Eu disse: o mês que vem eu estou indo para a África e você vai comigo. O que eu implantei dentro do pastor André durante a vida dele, porque ele não era o homem que ele é hoje, foi o DNA que eu recebi de quem está acima de mim. É a força para acreditar no impossível. Quem daí, gente? Vocês não estão entendendo. Sua mente, uma mente que se abre, nunca mais volta ao tamanho normal. E o que eu estou te dizendo, que você na faculdade vai ser professor. Aí eu estou lutando para me entrar, você vai ser professor lá dentro. Eu estou dizendo que na empresa que você está lutando, você vai ser dono, sócio. Olha para o irmão e diz: você está recebendo alguma coisa aí? Fala alguma coisa, irmão. Meu Deus do céu, costuraram a sua boca. Fala um glória a Deus, dá um aleluia. Obreiro, ajuda, manda glória para baixo, faz alguma coisa. Quem está aí, diga aleluia. A unção de Abraão não está ligada ao potencial físico que ele tem. Ele era um homem de 75 anos, velho. Exército 318, qual a capacidade humana? Nenhuma. Mas existe uma outra força que está pairando sobre nós essa noite. Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus. E é essa presença que Deus quer colocar em você, para fazer você romper todos os limites da sua vida. Por isso você tem que dizer: eu sou. 318 é uma unção, não são pessoas, é uma unção. Deus quer colocar a unção dos 318 sobre a sua cabeça, para que você receba a habilidade desses homens. Eles foram, pastor André, eles foram numa guerra contra o impossível. Na guerra, na batalha contra o impossível, eles foram, venceram e trouxeram de volta todo o despojo de guerra. Tudo que era dos 5 reis, dos 4 reis, tudo que era de 9 exércitos. Como assim 9 exércitos? Porque os 4 reis venceram os 5. Então eles pegaram tudo que era dos 5 exércitos, juntou com aquilo que eles tinham. Então eles tinham despojo de guerra de 9 nações. De quantas nações? 9. Quando Abraão venceu Quedorlaomer, ele pegou toda a riqueza de 9 nações, veio com ele. Quem está aí? E ele com quantos homens?
Levanta a mão e diga: eu sou 318. Deus te levantou para ressuscitar mortos, meu irmão. Se tem alguma coisa impossível na sua vida, não desista, porque você vai trazer de volta coisas impossíveis da tua vida. Quem está aí? Quando Abraão voltou da batalha, continua para mim, por favor. 17. O rei de Sodoma lhe saiu ao encontro, depois que ele voltou de ferir. Quem que Abraão feriu? Lê lá. Quem que ele feriu? Querdalaomer. E ele feriu os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Continua no 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Não, volta no 17. Quero te mostrar uma coisa. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. 18. E Melquisedeque, rei de Salém, 2 reis vieram encontrar com Abraão. Quando Abraão terminou de vencer, ele está com todo aquele despojo de guerra atrás dele, o povo todo mundo livre, feliz. 2 reis vieram ao encontro de Abraão. Quantos reis? 2. Um representava Satanás e outro representava o Senhor Jesus. Toda vez que você vence uma guerra, 2 mensageiros virão, um de Deus e um dos demônios, para te fazer propostas. Esses 2 reis vieram fazer propostas para Abraão. O rei de Sodoma disse assim para Abraão. O rei de Sodoma é Satanás. Ele disse assim: dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Porque o diabo, o que ele quer de você não é o seu dinheiro, ele quer a sua vida. Por isso o rei de Sodoma, que representa Satanás, disse assim: pode ficar com dinheiro, mas me dê as almas. Quem está aí? Porque o que o diabo quer, Patrícia, não é o dinheiro. Se ele obtém a tua alma, ele te dá todo o dinheiro que você quer. Quem está aí? Se ele for dono da sua alma, dos seus desejos, dos seus pensamentos. Porque, irmãos, nenhuma história com o diabo começa com destruição. A história com o diabo começa, ele te chama para desfrutar antes de te escravizar. Toda história de pecado começa linda, gostosa demais para a gente parar. Começa um trem errado na sua vida para você ver que coisa gostosa, que emoção, que fogo. Que fogo! E eu falo com você, você fala, para nada! É bom demais, pastor! Que coisa boa! Vamos lá! O diabo não começa a história de escravizar com a escravidão. Ele te chama para desfrutar. Quem está aí? Quem está ligado? Se você está nesse rolo, dá uma risadinha. Não, pera, estou brincando. Dá uma risadinha. Sabe por quê? Porque você está sentindo prazer. E quando eu falo que isso vai te destruir, você fala, você é bobo. O negócio é bom demais. Quando o povo de Israel foi para o Egito, eles não foram como escravos. Eles foram para desfrutar da terra. Moraram no melhor bairro. Até que José morre, faraó da época morre, levanta outro faraó e a escravidão começa. Quem está aí, gente? O diabo, quando ele te chama para o pecado, para o erro, ele sempre te chama para desfrutar. Por isso que você tem resistência em parar. Agora tem gente que já passou a fase de desfrutar e já está na escravidão. Eu sei que tem gente aqui que já está pegando, o negócio já ficou amargo. E agora você não consegue sair dessa situação, porque o diabo quer a alma. Quem está entendendo? Quem está comigo, gente? A palavra está te ajudando ou está te atrapalhando? Quem está sendo ajudado, dá um glória a Deus. 2 reis vieram ao encontro de Abraão. Quantos reis? O rei de Sodoma, que representa Satanás. E ele disse assim: a minha proposta é, me dê as pessoas e pode ficar com os bens. O rei de Sodoma representa o diabo só quer isso. Mas veio também o rei de Jerusalém. Rei de Salém é o rei de Jerusalém. Melquisedeque que representa Jesus. Este trouxe pão e vinho para Abraão. E olha o que Melquisedeque disse para Abraão. Coloca para mim, por favor. Ele disse: e abençoou Abraão, dizendo:
Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Melquisedeque traz pão e vinho. A nossa é uma aliança que Deus quer fazer com os 318. Não é só para Abraão. Ele trouxe pão e vinho para os 318 de Abraão. Quem está aí? Pão e vinho. E ele disse assim: bendito seja o Deus Altíssimo. E bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o seu inimigo na sua mão. Olha o que o rei de Salém disse para Abraão: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o inimigo na sua mão. Aí a ficha de Abraão caiu. Ele entendeu que ele acabara de vencer com 318 homens, porque Deus entregou o inimigo na mão dele. Eu profetizo 318, que Deus vai colocar todos os inimigos na sua mão. Faz assim, ó, faz assim, ó. Todos os inimigos serão colocados nas suas mãos. Doença, problemas financeiros, espirituais, emocionais. Diga comigo, diga: eu creio. Todos os inimigos serão colocados nas minhas mãos. Quem está aí, dá um glória a Deus. Quem você precisa ser para isso? 318. Quando Melquisedeque diz para Abraão assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o inimigo na sua mão, Abraão entendeu que ele só venceu porque Deus deu vitória para ele. E o que Abraão faz em gratidão? A Bíblia diz que Abraão pega o dízimo de tudo. Ele pega, a primeira vez que a palavra dízimo aparece, antes da lei, antes de Moisés, antes de tudo. Quando Abraão viu que toda aquela riqueza que estava com ele, que ele estava rico, muito rico, era a riqueza de 9 reinos. Quando ele viu que toda aquela riqueza estava com ele, e o rei Melquisedeque diz: foi Deus quem te deu essa vitória, ele separa 10% e entrega para ele, em gratidão, em honra, sabendo que foi Deus quem deu a vitória para ele. Desde então se prega sobre o dízimo. Quando o dízimo é quando uma pessoa descobre que toda a vitória que ele tem foi Deus que lhe concedeu. Ele separa 10% e devolve para Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por isso que Abraão nunca mais se empobreceu. Dali ele só foi enriquecendo, e cada vez foi ficando mais rico, porque ele tomou essa atitude. Quando ele toma essa atitude, olha para ali e diga assim: ele acabou de vencer e acabou de entregar o dízimo. Aí vem o capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15. Depois dessas coisas, que coisas? Depois que ele foi à guerra, depois que ele venceu a batalha, depois que ele deu o dízimo para Melquisedeque, quem volta a falar com Abraão depois de 25 anos? Está esperando o quê? Estou querendo ouvir a voz de Deus. Acredite que Deus vai te dar vitória nessa batalha. E de tudo que Deus te der, devolva o dízimo. Quem está aí? Abraão entendia isso tão bem, que ele passou a levantar altares aonde quer que ele estava, porque ele sabia que o dízimo não podia estar com ele. Dormir com o dízimo é dormir com um problema. Ficar com o dízimo em casa é um problema. Quem está aí? Olha o que Abraão entendeu. Quem está aí, gente? Vocês estão comigo? Eu não vou te pedir dinheiro, fica tranquilo. Eu só estou te ensinando. Abraão entendeu que enquanto ele não dava o dízimo, brigas aconteciam na casa dele. Porque o sobrinho dele só foi morar lá em Sodoma, porque o sobrinho de Abraão morava com Abraão, morava com ele. Por que o sobrinho dele foi morar lá em Sodoma e acabou sendo escravo? Porque Abraão não dava dízimo. E o dízimo dentro de casa faz com que guerras aconteçam dentro da casa, desacordos no casamento, filhos contra pai. Talvez você nunca deu dízimo e está gastando tudo isso com psicólogo, com médico, com psiquiatria, porque as guerras estão dentro da sua casa. Abraão entendeu que quando ele estava com dízimo dentro da casa dele, guerras aconteciam dentro da casa dele. E foi assim na minha casa. Eu vi a minha mãe sendo morta com 21 facadas. Eu não nasci ontem. Você não está ouvindo um menino que nunca viveu nada na vida.
Olha para mim, você não está ouvindo um inocente, alguém que chegou aqui e está te contando uma história, não. Eu vivi muitas tragédias, muitas dores e sofrimentos, e eu sei o que eu tenho que fazer para parar o inimigo, ou para liberar o inimigo para agir. Talvez você nunca deu o seu santo dízimo, ok? É um livre-arbítrio que você tem e ninguém nunca vai te obrigar. Mas o preço que você está pagando dentro da sua casa por não trazer dízimo no altar é terrível. A Bíblia diz em Apocalipse que quando o dízimo for cortado da terra, porque uma das coisas que o anticristo vai fazer na sua ascensão é cortar o dízimo e as ofertas das igrejas. Está escrito isso em Apocalipse e no livro de Daniel. Ele fará cortar o sacrifício da casa de Deus. Não vai ninguém, proibido dar dízimo, proibido. Uma das ações do anticristo que vai se levantar. Qual a consequência disso no livro de Apocalipse? A Bíblia diz que a chuva para de cair, a árvore para de produzir frutos, os animais param de dar cria, eles abortam as suas crias, começam a vir pragas dentro da casa das pessoas, como no livro de Joel. Irmãos, guardar isso dentro de casa é como guardar o inimigo debaixo da sua cama. Abraão entendeu isso, que quase ele perdeu o seu sobrinho, quase, e mesmo assim o menino não voltou ao normal. Por quê? Porque depois que Deus libertou ele, aonde ele voltou a morar? Fala para mim. No mesmo lugar. A cabeça do cara não voltou ao normal mais. Quem está aí, gente? Fala com o seu irmão, tem gente que já, a cabeça dele já não tem conserto. O Ló foi escravizado, o trauma da escravidão, o trauma de ser levado. Abraão foi lá e consertou tudo, não consertou? Quando termina tudo, aonde Ló vai morar de novo? No mesmo lugar. Quando os anjos vêm para destruir Sodoma e Gomorra, ele perde a sua esposa, ele perde os seus bens. Ló perde a sua esposa, perde os seus bens, e vai, os dias de Ló termina dentro de uma caverna. Sabe por quê? Dízimo. Começou lá atrás, uma história de infidelidade de um menino. Eu estou tentando lhe dizer, aliás, o meu assunto nem é dízimo, o meu assunto é explicar para você que Deus vai voltar a falar com você. Pega na mão de 3 irmãos e diga: Deus vai voltar a falar com você. Você quer saber de uma tragédia? É quando Deus não fala no meu coração. É quando eu não sinto Deus no meu espírito. É quando eu sento na igreja, parece que eu sou um muro gelado, uma pedra gelada. Tudo que está falando eu estou com angústia, quero ir embora, não estou entendendo nada. Irmãos, essa é a fase que você morreu e não sabe. Quem está aí? É a fase que você está morto, não entra nisso. O dia que você entrar, você vai me contar: pastor, eu estou morto, que eu não sinto nada, nada faz sentido para mim. É porque o Espírito de Deus não mora mais dentro de você. Não deixa essa fase chegar, não deixa isso acontecer com você. Que o Espírito do Senhor volte a falar com você nesses dias do Monte Sinai, e que Ele te chame para uma obra grandiosa na sua casa. Levante a mão e diga: eu sou 318. Por favor, levante a mão de novo e diga: eu sou 318. Eu quero que o Espírito de Deus que está sobre mim venha sobre você com a mesma intensidade, com o mesmo entendimento e o mesmo poder de revelação. Do mesmo jeito que eu venço as minhas guerras, você vai vencer as suas. Quem recebe, dá um glória a Deus. Do mesmo jeito que Deus me dá vitória nas minhas batalhas, e olha que elas não são pequenas, que Deus te dê vitória em todas as suas batalhas. Que a unção dos 318 esteja sobre a sua vida. Levanta as 2 mãos e diga assim: meu Deus. Coloca o número 318 aí na tela, João. Diga assim: meu Deus, eu quero fazer parte dos 318 que vão para a guerra e voltam vitoriosos, que não vão para a guerra, mas vivem em paz. Diga: meu Deus, eu quero essa unção na minha vida. Quem está aí, dá um glória a Deus. Deus vai te tirar de enrascadas que você nunca imaginou. Deus tirou Ló de uma enrascada através dos 318 de uma maneira incrível, e Ele vai tirar você também em nome de Jesus.